Boa noite. Eu vou gravar um vídeo, sobre o último encontro, no qual não foi ninguém, mas estarei caridosamente fazendo isso. Por que eu vou gravar um vídeo? Eu sei que o áudio é algo muito mais maçante, muito mais difícil. Não que um vídeo comigo aparecendo aqui seja muito menos. Não é a mesma coisa. Mas o vídeo ele traz uma proximidade melhor, uma proximidade maior, né, de quem está falando com quem está assistindo. Seria como um encontro de catequese normal, mas gravado. Coloquei uma música, tá um pouco alta até, por conta do barulho aqui de casa. Não é para dar uma profundidade, uma emoção a mais, né? É mais por conta do barulho mesmo que eu quero abafar um pouco. Na catequese que a gente vai começar o primeiro encontro, os encontros da Crisma 3, será sobre o querigma, né? Nós iremos aprender o querigma. E no querigma a gente começa aprendendo, a gente começa vendo o amor de Deus, que é o primeiro tema. O amor de Deus que se manifesta em nós, se manifesta em toda a criatura. O que é o amor de Deus ou como é o amor de Deus? Começando que Deus, ele é amor. Deus é amor e esse amor ele é único. Único, incondicional, gratuito e sem mérito. Por que gratuito e sem mérito? Porque você não precisa merecer. Você não tem mérito deste amor. Você não fez algo para você merecer ou para você conseguir ele. Ele apenas está aí. Este amor, ele apenas como eu posso dizer, ele é apenas transmitido para você. Deus apenas sente esse amor por você, por mim, por nada. Simplesmente por nada mesmo. Nós não fizemos nada para merecer esse amor. Não tivemos um mérito, não tivemos algo do que, nossa, eu não pecar ou eu... Não. Não tem mérito. Ele te ama, ele me ama, porque ele é amor. E essa é a primazia de Deus, essa é a essência dele. Ele é o amor. Ele é o amor incondicional e único. Como eu disse, é a essência. E ele não é outra coisa. Se o amor ele é único, ele tem que se manifestar de alguma forma. Sendo o amor também, porque o amor ele se manifesta. Quando nós amamos alguém, ele se manifesta de nós ao outro através de um cuidado, através de tentarmos ajudar, através de gestos, de palavras, através de pequenas coisas. Então, este amor por nós, este amor único, ele se manifesta de forma plena em toda circunstância e criação. Um dos principais exemplos e dos principais manifestos do amor de Deus em nossa vida é a própria entrega do Filho de Deus, Jesus Cristo, numa cruz, pela remissão para nos redimir do nosso pecado original, que foi instituído e instaurado no mundo por nós mesmos. Logicamente, por Adão e Eva, mas foi pela ganância, pela ação humana que ele foi instituído e instaurado. O amor de Deus por nós, ele não começa a partir do momento que nós temos a consciência, nossa, Deus me ama. Deus me ama, então agora eu sei que ele me ama, então ele começou a me amar a partir daí. Não. Deus, ele nos ama e ele nos chama a este amor desde antes da nossa concepção. Porque Deus já nos conhecia antes de nós sermos concebidos. Porque antes de nós nascermos, Deus teve que nos idealizar. Então, Deus já começa a nos amar a partir do momento que nós somos concebidos. Desde o ventre da sua mãe, desde o ventre da minha mãe, até a eternidade. Não tem
não tem uma mutação neste amor. Não, é o mesmo amor. O mesmo amor que se manifesta daquele momento até o fim. Deus, ele chama cada um pelo nome. Conhece e aproxima todos os dias. O Guilherme nasceu e ele de repente não gosta do seu nome. Até mesmo. Posso dar esse exemplo. Nossa, mas eu acho que meu nome tem que ser outro. Geralmente isso acontece porque nós não nos conhecemos. Deus, ele nos ama a partir do nosso nascimento. E antes dos nossos pais pensarem, quando eles pensam, esse vai ser o nome do meu filho, Deus já sabia disso. E desde aquele pequeno momento, ele chama: eu te amo, Guilherme. Eu te amo, João. Eu te amo, Gustavo, Débora e todos os outros. Eu vos amo. E eu te chamo pelo nome porque apesar de você não se conhecer plenamente, apesar de você até mesmo, vamos supor, acabou de nascer, ou de repente quando, como eu citei, quando uma pessoa não se conhece, quando uma pessoa quer trocar de nome, eu os vejo, eu te vejo como você é e da maneira que você é. Como você nasceu para ser. E eu te chamo até mim. Eu te aproximo todos os dias. Nós não somos... nós não temos a vontade de buscar a Deus porque nós amamos Ele apenas. Também. Mas nós queremos buscar a Deus porque Ele nos atrai. Ele nos chama para sermos amados. E Ele transmite este amor. Este é o amor do Pai. Este é um amor tão grande, tão belo, que ao irmos a este amor, ao amarmos, nós podemos também sentir o amor que Ele transmite por nós. Através da criação e através de cada detalhe, nós podemos sentir o amor de Deus. Através das dificuldades, através dos problemas, nós, além de chamados a amar, quando nós o amamos, nós somos, não posso dizer que somos retribuídos, que é nós que deveríamos retribuir o amor de Deus, mas Ele faz questão de nos amar e nos fazer sentir amados. Esta é a beleza do amor de Deus. É a beleza de um amor tão grande. Como diz em Isaías, vamos abrir as nossas Bíblias. Quem tiver Bíblia pode abrir, por favor. Que apesar de ser vídeo, é bom sempre você pesquisar para você criar uma vivência na questão litúrgica, na questão da Sagrada Escritura, né? Se você não cria essa vivência, é bem complicado. Que diz: eis agora o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato e te chamo pelo nome. És meu. Se tiverdes de atravessar a água, eu estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhastes pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Eu te chamo pelo nome, és meu, não és de mais ninguém, não importa o que pensam de você, não importa o que as outras pessoas, não importa até mesmo o que aquele que te ama acha. Deus te conhece, Deus te ama, és dele, és meu. Não somos uma pessoa que achamos que nós somos, ou somos uma pessoa, como disse, somos uma pessoa sem utilidade. Não, nós temos uma plena e exclusiva utilidade que Deus nos criou para ter.
Uma delas é o amor que ele sente por nós, mas também o amor que nós transmitimos para o nosso irmão, porque através disso nós podemos amar a Deus. O Pai, ele trocaria reinos por cada um de vocês, por mim. Ele trocaria tanta coisa. Detalhe, ele dá um amor. Ele mostra o amor. E ele quer guiar todos os dias. E ele manifesta. E ele busca explorar esse amor nosso. Para que nós nos coloquemos mais diante dele. Para que nós o amemos mais. E ele não pede nada em troca, senão que ame ele de volta. Entrega um pequeno pedaço do tempo e nós conseguimos desprezar. É como... Acredito que, sendo jovens, isso é um assunto... Muitos de vocês já gostaram de alguma pessoa. E quando você gosta de uma pessoa, você se apaixona por uma pessoa, e essa pessoa não corresponde, ou ela te troca por um outro alguém, a dor é devastadora. Até mesmo um amigo. Quando você tem um amigo e ele te trai, o amigo ele te trai, ele fala mal de você, ele conversa com outra pessoa, a dor é imensurável. É horrível. E nós pensamos que nem vamos aguentar. Agora você pensa, nós fazemos isso todos os dias com Deus, trocando o amor que Ele nos dá, que é 10 vezes maior do que o que nós sentimos. Ele olha para nós, Ele olha para este miserável, para estes miseráveis, apaixonado todos os dias. E quando nós o desprezamos, quando nós o trocamos, imagine se em nós dói, que temos um amor limitado, não conseguimos amar 1% do que Ele nos amou. Nós fazemos isso todos os dias, não rezando, não buscando, não lendo a Sagrada Escritura. Imagine que essa traição, essa sensação, nós damos todos os dias para Deus. Mas apesar de tudo, Ele trocaria reino, Ele trocaria todo o Egito. Mas não só isso. Vendo o pecado, Ele não trocou apenas reinos. Ele viu a miséria e a podridão e a vaidade do homem e deu o seu único filho, para que toda a nossa falta de compaixão, todo o nosso desprezo por Ele, toda a nossa miséria fosse redimida numa cruz, da pior forma que alguém já pôde morrer, da pior maneira possível. Ele deu o seu Filho para nos salvar. Jesus também, sendo Deus, parte da Santíssima Trindade, se entregou por cada um de nós, também conhecendo essa miséria. E sentiu a dor que um homem sentiria. Então esta dor carnal que você e que eu sentimos ao sermos desprezados, esta dor Jesus sentiu no madeiro. E muito pior, muito, muito pior. Isso é uma verdadeira prova de amor. O mesmo Deus, sabemos que iríamos trocar e desprezar e maltratar, escolheu nos salvar. Não pôs condição, não falou, eu vou, se vocês não. Temos que ver assim. Deus, além de tudo, Ele não colocou condição. Aí você pode pensar, mas os 10 mandamentos é uma condição. Eu tenho que seguir porque senão eu não sou salvo. Não. Os 10 mandamentos que Ele deixou não é uma condição, mas é um caminho para se seguir. É um caminho para se seguir, porque através desses mandamentos e através da Santa Igreja que Ele deixou,
Não é fardo, não é uma ordem. É instrução, como um pai dá para um filho. Como um pai diz para o seu filho, não faça desse jeito, você vai se machucar. O filho subiu no banco, não suba no banco, você vai cair, e o filho cai e se machuca. Os 10 mandamentos é isso. As instruções da igreja são essas. Porque se você seguir por outro caminho, você vai se machucar, você vai se ferir e você vai para o inferno. Não vai conseguir alcançar a graça, a maravilha. Então, é essa a direção de um pai cuidadoso que nos direciona para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável e para aquilo que nos fará bem e nos salvará, porque se nos fizesse mal, não haveria salvação. Nossa existência não é útil se nós não servimos, se nós não amarmos a Deus. O servir não é só estar lá servindo no altar ou tudo mais, não, é recebermos o Evangelho e colocarmos ele em prática em nossas vidas. Através disso também evangelizamos. Fomos criados para isso. Nascemos com um único objetivo: amar a Ele. Já imaginou se Deus onipotente e grandioso pegasse e falasse, não, eu vou criar o homem, porque sim, sem necessidade. Vou criar que nem um bonequinho, um fantoche, se ele quisesse, um marionete, podia fazer. Não, eu quero criar eles de forma única, cada um vai ser único, vão ser a minha imagem e semelhança, e eles vão participar do meu amor. Olha que bonito, ele podia nos criar como marionete. Não, ele nos fez escolher, nos deixou escolher. Você quer o bem ou você quer o mal? Você quer viver o resto da vida comigo ou você prefere não vivenciar isso? Você prefere passar sua vida a entregue aos prazeres e a tudo mais, e depois, como tudo tem uma consequência e Deus é justiça e amor na mesma medida, ir para o inferno? Ou ir para o céu de repente? Você quer qual dos dois? Vida de prazeres e o inferno? Ou vida aí que tá? Depende do que você considera prazer. O maior prazer que nós podemos ter é receber, estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com a igreja. Mas a nossa carne volta às atenções para os prazeres mundanos, sim, mas não. Dois caminhos. Um é suave, mas pedregoso. E o outro é asfáltico, um asfaltão que é só você acelerar e tchau. Mas também você vai acelerar e daqui a pouco você vai descendo. O outro vai ser dificultoso, perseverante, mas você vai alcançar a primazia da sua criação, que é a salvação. Segundo o Catecismo, Deus ele nos criou para participarmos de sua glória divina, para vivenciarmos esta graça e este amor. Esta é a principal, é a primazia da criação do homem. Por esse motivo que Deus criou. Por esse motivo que o amor de Deus é eterno e nunca acaba, porque ele é eterno. Então o amor dele não vai diminuir ou aumentar conforme o seu pecado. Ele já esperava isso. Não acaba. Antes de existirmos, ele nos amou e ele não mede esforços para nos salvar. Por isso que ele deixou a igreja, a confissão, os mandamentos. Detalhe, muita gente eu já vi falando, ai, Deus te ama da maneira como você é, ele não vê os seus pecados. Errado, ele vê os seus pecados. Ele vê os meus pecados. Mas ele vendo os meus pecados escolhe me amar e escolhe me dar a oportunidade da salvação. Eis o amor, a graça e a beleza do amor de Deus. Em Jeremias, vamos para Jeremias 31:3. De longe me parecia o Senhor, e ele dizia, amo-te com eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Quando nós amamos a Deus, quando nós trilhamos o seu caminho, somos recompensados. Não com coisas mundanas ou materiais. Recompensados com a graça de vivenciar plenamente o amor dele
e recompensados com a graça de nos tornarmos santos, de buscar a salvação. É isso que é o amor de Deus por cada um. Não um amor leviano, um amor fútil, um amor que se deu na cruz, que sangrou, que passou pelas piores atrocidades que um homem poderia passar e decidiu sentir a dor do mesmo homem. Porque através do pecado da humanidade, através da ação humana, o pecado veio ao mundo. Através do sangue de um Deus que se encarnou do homem, este pecado eterno seria limpo. Que Deus abençoe a cada um. Espero que vocês escutem com atenção. E que Ele nos guarde no dia de hoje e todos os dias, tá? Fiquem com Deus e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.